Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como utilizar a ferramenta caneta e como recortar uma foto utilizando essa ferramenta. Primeiramente, eu vou só mostrar como ela funciona. Então, eu clico e arrasto e vou criando um caminho. Esse caminho, ele é determinado pela forma como eu vou dispondo os pontos. E aí eu crio uma seleção a partir disso. Este caminho que eu desenhei, ele aparece aqui em patches, que significa caminho. Então, a partir desta patch, eu posso criar uma seleção, tá? É só eu vir aqui e apertar com a camada da patch selecionada as teclas Command Enter ou Ctrl Enter, e ele cria uma seleção a partir deste caminho, tá? Ainda sobre a patch criada sobre as funcionalidades da ferramenta, uma vez que eu soltei a ferramenta aqui, ela está selecionada, mas ela não está mostrando os pontos mais para mim. Se eu apertar Ctrl ou Command e clicar em cima, ele me mostra os pontos novamente. E aí, apertando Ctrl ou Command novamente, eu posso selecionar de um em um os pontos que eu vou editar. Ó. Onde eu clico, ele mostra as duas hastes. Essas hastes, elas controlam a curvatura. Estas hastes controlam a curvatura. Então, à medida que eu vou trabalhando elas, eu vou criando um caminho geométrico aqui que vai ser transformado em seleção depois. Eu tenho aqui a ferramenta Add Anchor Point To, ó, que eu posso adicionar um. Olha só. Eu vou adicionando pontos, ó. Eu tenho a ferramenta Delete Anchor Point To. Ó, eu posso apagar os pontos que eu criei, ó. Eu clico em cima e ela apaga, ó. Eu tenho a Convert Point To. Ela é o seguinte. Se eu clicar em cima do ponto, ó, ela retira as hastes do ponto. E aí vira uma quina. Ó. Se eu clicar de novo e arrastar, ó, ela cria invertido os braços. Ó. Eu clico e arrasto. Ó. Dependendo para o lado que eu arrastar, ela cria invertido. Dependendo, não. Tá vendo? E aí, ainda com ela, eu posso quebrar essa simetria das hastes. Ó. E aí eu consigo editar as hastes do ponto. Olha. Cliquei de novo, adicionei. Ó. Interessante, né? Só mostrando assim fica difícil de você entender a usabilidade disso. Mas eu vou recortar uma foto e você vai ver que ela é bastante útil. Essa ferramenta, ela também é chamada de Bezier. E ela é a mesma ferramenta para vetorização que a gente tem em softwares editores de desenho, como o Adobe Illustrator, e outros que a gente tem no mercado aí, como o CorelDRAW, como o Inkscape, que é um software editor de desenhos de licença aberta. E outros softwares também tem. Você consegue utilizar essa ferramenta, por exemplo, no After Effects, em programas 3D. Ela é uma ferramenta bastante comum. Ela é uma ferramenta bastante comum dos softwares gráficos, tá? E por fim, vou mostrar a segunda opção aqui que eu acabei não mostrando, que é a ferramenta que você cria caminhos à mão livre. Ó. Com essa caneta aqui, eu crio o caminho desenhando a mão livre. Ó. Aí no final eu tenho um caminho.
Vocês podem observar que as duas vezes que eu criei caminhos, eu criei na mesma camada de pets. Então, quando eu apertar Command Enter ou Ctrl Enter, ele vai criar uma seleção para cada um. Ele vai criar uma seleção para cada um dos caminhos ao mesmo tempo. Mas, se eu quisesse trabalhar separadamente, o certo seria eu ter criado um caminho aqui, e aí eu criava uma nova camada, e aí eu ia lá e criava um novo caminho na outra camada. Aí sim eu consigo trabalhar com elas separadamente. Ok? Então aí eu apresentei cada uma das opções da caneta, tá? E agora eu vou mostrar o uso dela profissionalmente. Então eu vou apagar esses dois caminhos aqui, ó. Apagar, tá? E a partir do momento que eu clicar e já começar, ele já cria uma nova camada, tá? Então vamos lá. Agora eu vou começar a recortar a foto para vocês verem como se utiliza essa ferramenta. A primeira coisa que a gente faz é encontrar um ponto inicial e dar o ponto de partida. Vou dar bastante zoom aqui, que é para o recorte ficar bem profissional. Eu clico aqui num ponto, ó, não precisa abrir as hastes, porque ali eu quero ter quina. Então, aqui, ó, comecei a recortar. Sempre deixo um pouquinho para dentro, tá? Para poder sumir com essas referências, ó, dos pixels de transparência que eles adotam um pouco da cor do fundo. Então, se eu quiser ter um recorte mais legal para poder sobrepor essa foto em um outro fundo de outra cor, o ideal é que eu tire um pouco desses pixels do canto. Ainda mais que não é um fundo neutro, é um fundo vermelho. Aqui eu não preciso criar hastes, ó. Aqui é uma quina. Não preciso. Geralmente você vai criando hastes em tudo. Mas quando são quinas você não precisa criar as hastes. Depois com Ctrl ou Command você controla as hastes também por essa bolinha na ponta que ela tem. Que são os controladores da haste. Vou continuar aqui o caminho. Sempre deixando um pouco de pixels para dentro. Estou deixando aí na média de 2, se você for observar, para poder, na hora de fazer o recorte, eu sumir com essa informação vermelha que a gente tem ali do fundo. Geralmente, quando você está extraindo a pessoa de um fundo que não seja neutro, que não seria um estúdio, uma parede branca ou cinza, você sempre tem que entrar um pouco mais com a sua seleção para poder retirar essa informação do canto aqui e a sua montagem ficar mais profissional e o resultado mais satisfatório. Aqui eu estou indo com muito zoom, né? Então fica até difícil, que parte que eu estou da camiseta. Mas você vai observar que geralmente é assim que a gente recorta mesmo. Com bastante zoom, você vai recortando. Na hora que eu fizer aqui zoom out, você vai ver que eu já recortei, assim, já demarquei esse caminho aqui em boa parte da imagem. Vou continuar aqui. Eu já tenho prática com isso, então você pode ver que eu não estou voltando muito e corrigindo os pontos, porque eu já sei mais ou menos como posicionar e tudo, eu estou fazendo rápido. Mas, ainda assim, eu voltei e corrigi pontos várias vezes, igual agora. E não fique preocupado se você perceber que você não está indo tão rápido. Olha, já demarquei o lado de cá todinho. Aqui eu tenho que optar se eu vou permanecer com esse cabelo aqui dela na hora que eu recortar,
Como o cabelo dela é bastante cacheado, tem bastante fios soltos, vai ser bastante interessante o exercício depois de recortar o cabelo. Então eu vou demarcar aqui, ó. Vou pôr vou colocar um ponto aqui e vou deixar essa parte do fundo para eu recortar depois, porque a gente não usa essa ferramenta para recortar cabelo, a gente usa ela para recortar áreas que a gente tem o limite definido, arestas bem definidas, como pessoas, animais. Você usa, por exemplo, para fazer um catálogo de gado, por exemplo, recortar gado. Você usa essa ferramenta, por exemplo, para conseguir tirar ele do fundo que ele está e colocar em um gramado, no cenário que você deseja compor. Então, não só pessoas, objetos, recortar objetos e fazer uma montagem. Essa ferramenta também. É com ela que você vai conseguir um resultado profissional de recorte. As outras ferramentas de seleção, elas até às vezes configurando corretamente, utilizando elas da melhor maneira, você pode conseguir um resultado até interessante, mas ele nunca vai se igualar ao controle, à precisão e ao profissionalismo do resultado que você obtém utilizando a ferramenta caneta. Vou prosseguir aqui. Até terminar de fazer todo o recorte, a demarcação, né, do recorte. Aqui você pode achar, olha, mas você está entrando muito, mas não. Eu estou fugindo desses pixels de transparência e no final, quando eu der zoom out, você vai ver que assim, é imperceptível essa entrada de área que eu estou demarcando aqui. Ela vai ser imperceptível no resultado final. E se eu fizesse no canto externo, onde tem a área vermelha demarcada, como aqui, ó, o resultado seria ruim. Você ia ver que tem uma borda vermelha nela. Então não ia ser legal. Opa, perdi aqui o caminho, às vezes acontece. Você dá zoom out, dá zoom in novamente. Geralmente, se você perder o caminho se eu pegar outra ferramenta, por exemplo, ó, clicar fora, nossa, você pode achar que perdeu o caminho, você deixa de ver, ó. Mas é só você, aí você pode ir lá, pô, cadê o caminho que eu estava fazendo? Então você vem em Pets, clica novamente, ela aparece ali. Mas aí ela está sem o ponto para você continuar. Você pega a caneta, tá? Chega aqui perto, aperta Ctrl ou Command, clica em cima, ela já abre. Você dá um clique na primeira, ela já habilita. E aí é só você continuar. Tá bom? Quis demonstrar essa situação aqui porque poderia acontecer com vocês, acontece geralmente, às vezes sem querer você, ou por querer mesmo, você troca a ferramenta ali antes de terminar o recorte, e aí depois você quer voltar e às vezes as pessoas têm dúvida de como continuar uma uma pet a gente chama esse caminho aqui de pet, né? Caminho. Uma vez que você perde ele, como você faria para retornar? Você só ir lá no pet, na janela pets e selecionar. Deixa eu ver esse aqui é a bolsa dela. Então quando chegar aqui eu vou parar, colocar uma quina e vou virar para cá. Vou continuar recortando a bolsa. Uma quina, sigo em frente. Sempre mantendo uma área interna aqui, ó, afastada da transparência do canto, para o resultado final ficar bem legal. Eu estou quase terminando, tá? Às vezes é legal você voltar e ir corrigindo enquanto você
está perto do ponto ali. Às vezes você coloca o ponto meio errado, você já volta e já corrige. Que é mais fácil do que depois encontrar esse ponto que não ficou legal. Estou ajustando ali esse ponto aqui, eu vou botar uma quina aqui. Vou fazer isso. Ó. Agora é a hora de eu usar a Convert Point Tool. Eu pego ela, clico aqui na bolinha dela e viro o bracinho para cá, o haste. Pego novamente a ferramenta Pen Tool e agora eu continuo a fazer o caminho, porque aí eu controlei perfeitamente como eu queria. Eu fiz a curva de cá, quebrei a haste e continuei demarcando a área que eu vou utilizar para criar uma seleção e recortar o fundo da foto. Já estamos quase terminando. Quando são áreas mais uniformes, a gente não precisa ficar colocando tantos pontos. Já pode demarcar uma área mais distante, ó. Dei um pouco de zoom out. Porque aqui fica fácil de fazer a demarcação sem colocar pontos demais, que às vezes acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Então a gente põe mais pontos nas áreas mais detalhadas de roupa. Pronto, ó, aqui eu terminei, coloquei um ponto de fora aqui, ó, e vou prender no outro ponto que eu coloquei lá. Ó. Pronto. A barra aciona a mãozinha, né? Você pressiona a barra e fica segurando, você pega essa mãozinha e aí você clica e arrasta e anda pela foto, tá? Pronto, ó. Demarcamos toda essa área. Está demarcado aqui, eu vou chamar de contorno, só clicar duas vezes, funciona exatamente igual layers, igual a janela camadas. Então está demarcado ali, vem aqui na camada layers, na janela de layers, vou duplicar a camada original, vou criar uma camada aqui embaixo, vou preencher de branco, vou apertar a tecla D, eu adiciono o padrão aqui, Command Del, eu pinto de branco a camada de baixo, e aí eu vou selecionar a camada de cima, venho aqui em Pets, já está selecionado, Ctrl ou Command Enter, faço a seleção. Volto aqui em Layers, vou pegar a ferramenta de movimento agora, por enquanto, eu não vou utilizar a caneta nesse momento. Bom, eu estou com a seleção em volta da própria menina. Então, se eu apertar a tecla Delete agora, eu vou apagar a própria menina. E aí vai ficar o fundo vermelho. Ó. Vou apertar para vocês verem. Tá vendo? Não é o que eu quero. Eu quero inverter a seleção. Então, seria Command ou Ctrl Shift I. Eu inverto a seleção. Que seria a mesma coisa de vir aqui no menu Select e pedir para inverter a seleção. Tá? Bom, agora que eu inverti a seleção, eu vou apagar. Antes de apagar, eu vou mostrar para vocês uma situação. Ó. Se eu simplesmente deletar agora, vou desselecionar, olha, você vai ver que a aresta ela ficou bem definida, ó, bem nítida, tá? Então o recorte ele fica muito preciso. Quando a gente vai recortar fotos assim de pessoas, geralmente, na hora de deletar o fundo, a gente faz uma suavização. Vou voltar aqui, ó. Estou com a seleção já invertida. E aí, antes de deletar o fundo, eu vou aplicar aqui no menu Select, Modify, Feather ou Shift F6, tá? O atalho Shift F6. E aí eu abro essa janela, ó, 0,3 já é o suficiente.
Vou dar OK. E aí agora eu vou deletar. Vou apertar Command D e aí você vai ver ó, que fica suavizado. Ó. É como se fosse um desfoquezinho na aresta. E aí ela fica meio transparentezinha para quando você for juntar ela em outro fundo de outra cor, ó, vou aplicar uma cor aqui neste fundo. Ó. Pronto, apliquei. Aí ela fica suavizadinha, ó, e não fica aquele recorte muito preciso, que aí acaba ficando artificial. Então sempre que você for deletar o fundo que você demarcou com a patch, com o seu contorno, você aplica um feather pelo select, tá aqui porque eu não estou com a camada selecionada, eu tinha que estar com uma seleção. Se eu clicar aqui ó, e apertar Ctrl ou Command em cima, ele faz a seleção. Eu posso vir aqui em Select, ó, Modify, Feather. Ou simplesmente apertar Shift F6, Feather Selection. E aí você aplica aquele pequeno índice de suavização e passa a ter um resultado interessante. Ó. E aí rapidamente nós fizemos um recorte profissional de imagem com a Pentool. Ok? Essa foi a Pentool, pessoal.